vejo o caminho da redução como um caminho, porque eu quero saber qual é o objetivo da redução. Não é só eu, como juiz, eu não posso ter uma visão vingativa, punitiva, que uma vítima que sofreu, né, por exemplo, um roubo, ou que teve um parente seu assassinado. Ela, eu entendo, eu acho legítimo até o direito da vítima ter esse desejo de vingança, de prisão, porque você foi violado, né? Agora, nós juízes não estamos aqui para ter uma função vingativa punitiva. Nossa função aqui é o quê? Recuperar esse adolescente para que ele retorne como outra pessoa, com outras alternativas de vida para a sociedade. Essa é a visão que eu tenho aqui. E o que a gente percebe ao longo desses 10 anos, houve sim uma mudança no perfil do adolescente? Houve. Hoje, o adolescente de 10 anos atrás que eu lidava não é mais o mesmo adolescente de hoje. Imagina 25 anos atrás, quando o estatuto foi redigido. Eu acho que não deveria haver quase criminalidade nenhuma. Então, naquela época, o legislador não se preocupou no capítulo que eu falo da responsabilização do adolescente. Ficou uma coisa muito genérica, muito vaga. O estatuto, ele não tem critérios objetivos, fica na subjetividade do juiz com a medida que vai aplicar. Então, eu acho que o estatuto está na hora de ele ser atualizado. Igual o Código Penal nosso, ele é de 1940, mas constantemente ele vem sendo o quê? Atualizado. Ele pode praticar um roubo, um homicídio, e está lá o tempo de internação, de mínimo de 6 meses e máximo de 3 anos. E eu acho que isso é uma banalização, inclusive, para o adolescente, que já me questionou isso. Eu posso traficar e matar, que o tempo que eu vou permanecer aqui é o mesmo. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso sim. É medida socioeducativa? Não é pena. Medida socioeducativa não é pena. Mas ela está ali como uma sanção, sim. Então, eu acho que tem que ter essa diferenciação. A gravidade do crime tem que ser levada em conta no tempo de internação. E, atualmente, no Estatuto não é. O modelo socioeducativo é um modelo que recupera. E o modelo penitenciário, a estrutura penitenciária, não recupera ninguém. O CNJ recentemente publicou uma estatística de a cada 10 presos que são colocados na rua, 7 voltam. Então, 70% de reincidência. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na área socioeducativa, nós estamos em 15%. Então, isso mostra que tem eficácia, sim, que os adolescentes podem, sim, ser recuperados, reinseridos na sociedade, ser dada a oportunidade a eles de escolher outro caminho. Agora, tem o processo da escolha. Você pode oferecer tudo a ele, cabe a ele querer mudar ou não. Então, nós temos esse 15% aí, que eu acho perto do adulto, que é 70%, mostra que nós temos um trabalho sério, educacional, pedagógico de recuperação. E é isso que eu acho que a sociedade tem que querer. A medida socioeducativa de internação faz, e faz bem, a preparação deles, uma formação profissional. Eles decidem o que eles querem, o curso que eles querem fazer, de cabeleireiro, de padeiro, de mecânico, isso existe. Agora, já sair dali com o emprego, não. Eles tentam fazer esses encaminhamentos através do Cine e de outros órgãos, mas não é uma coisa garantida. Agora, ali dentro, todos eles têm que querer, porque a gente não pode obrigar, mas todos eles saem com um diploma de curso profissionalizante. Agora, o que mais me espanta nisso tudo da sociedade é colocar a culpa desse índice de violência nos quais nós somos vítimas, e aí eu me incluo também como cidadã, que vivo presa dentro da minha casa, que para sair a gente tem medo de tudo, na ausência do Estado. Cadê o policiamento na rua? Eu queria que o Brasil tivesse Copa do Mundo todos os dias, porque na Copa do Mundo nós andávamos livremente pela rua falando nos celulares, porque nós tínhamos policiamento. Isso foi uma coisa comentada, assim, abertamente, inclusive por pessoas de outros estados que estiveram aqui em Belo Horizonte e fizeram esse comentário. Eu estou impressionada com o número de policiais na rua. E os nossos policiais, acabou a Copa do Mundo, os policiais estão aquartelados dentro dos batalhões, fazendo serviços administrativos.
Se nós tivéssemos uma política de prevenção de criminalidade, policiais na rua, não que nós não vamos ter crime, mas que ia diminuir bastante, ia. Vamos pegar a estatística de criminalidade na época da Copa do Mundo, quando tinha policiais aí, e agora? Se naquela época o índice de criminalidade estava alto. Quero esse padrão FIFA de segurança pública o ano inteiro na minha cidade. Quero padrão FIFA para o resto da minha vida e não por aqueles 2, 3 meses em que ocorreram Copa do Mundo no Brasil e que aí foi se mostrado, então foi mostrado uma capacidade de segurança pública que nós temos. Porque o aparato, a estrutura de inteligência, a estrutura policial foi fabulosa. E por que não dar seguimento a isso? Por que voltou a ser como era antes? Você, para achar uma viatura, um policial na rua é uma dificuldade. Por mais que nós investimos na reinserção ou na reeducação desse adolescente, ele passa o tempo de privação de liberdade com a gente e ali é oportunizado, ele é mostrado para ele, olha, você tem outros caminhos a seguir do que a criminalidade. Ocorre que, depois que ele volta para onde? Ele volta para um lugar sem saneamento básico, sem infraestrutura, volta sem a matrícula na escola. Ou seja, o Estado ele encerra, ele não continua dando o acompanhamento que deveria ser dado. Enquanto ele está cumprindo a medida de internação, ele tem acesso a tudo isso. A saúde, ele tem médico dentro da sua internação, ele tem psicólogo, ele tem assistente social, então é oportunizado ali dentro para ele todos os direitos que ele deveria ter aqui fora. Quando ele retorna, a maioria retorna para onde? Para o ambiente que levou ele a praticar crime. Então, por isso que nós temos reincidência. Nós temos uma legislação trabalhista em relação ao adolescente, ao meu ver, muito rigorosa, principalmente na área do menor aprendiz, onde criaram-se tantos obstáculos que hoje o menor aprendiz ele só pode trabalhar no que eles entendem que não tenha periculosidade, que é dentro de um escritório, dentro da área administrativa de uma empresa. Então, um adolescente de 16, 17 anos, por exemplo, não pode entrar num pátio, por exemplo, de montagem de carro da Fiat, trabalhar numa montagem de peça, porque aquilo ali é perigoso. E, ao meu ver, eu acho isso excessivamente rigoroso, porque tudo no Brasil é tomado sobre violência, emoção e radicalismo dos políticos. São decisões políticas partidárias. A mesma coisa, para mim, é uma diferença muito grande entre trabalho infantil e exploração do trabalho infantil. Abuso de crianças em carvoarias, em empresas, né, no que a gente via, como empresas inclusive estrangeiras de montagem de calçados que abusavam, exploravam crianças, isso eu acho um absurdo também. Agora, só que pegam fatos como esse e generalizam, sendo que quantas pessoas já começaram a trabalhar aos 15, 16 anos? Então, quem que acolhe esse perfil de adolescente? Hoje a gente chama os lava-jatos da vida. 90% aqui trabalha em lava-jato, ou então o próprio tráfico. Então eu não vejo a sociedade em momento algum cobrar do Estado, ele que para mim é o maior responsável do envolvimento do adolescente na criminalidade. A falta de educação, falta de políticas públicas, são eles, se você perceber, o que mais esses adolescentes reivindicam? Doutor, eu quero emprego, eu quero ter um curso profissionalizante. E eles não têm. Será que eles precisam praticar um ato infracional para ter acesso a isso dentro dos centros de internações? Eu não sei. O que eu não vejo é nem a mídia e nem a sociedade cobrar do verdadeiro culpado o índice de violência em que nós vivemos, que é o Estado brasileiro. Cada um tem uma missão. Acho que eu me encontrei aqui que eu me sinto juíza, aqui que, apesar de a gente lidar com uma área que eu acho que é perigosa, né? Você lidar com adolescente que ainda está em fase de formação, de conhecimento, eles são mais impulsivos, eles exigem mais trabalho, mas eu acho que eu me encontrei como juíza aqui
E eu amo isso aqui, amo o que eu faço, não sairia daqui pra nenhuma outra coisa. Você vê lá, eu andando no meio deles, tudo. Lógico que ninguém quer estar preso, entendeu? Eles devem ter falado, ela que me botou aqui, aí eu falo, não foi eu que te botei aqui porque eu não te mandei você praticar crime. Eles, pra mim, eles não nem falam mais esse tipo de coisa, porque quando eles falavam, você que me prendeu, eu falei, eu que mandei você matar, eu que mandei você roubar. Eles falam, não, então vamos parar, que eu não te mandei nada. O juiz da execução, ele efetivamente, ele está perto daquele adolescente quase que mensalmente. Primeiro porque nós somos obrigados, uma vez por mês, estar dentro das unidades. E nós temos uma equipe técnica do judiciário que acompanha esses adolescentes, coisa que não existe, por exemplo, uma equipe técnica da vara de execuções criminais que acompanha os presos na penitenciária. Então, essa aproximação e essa permanência do juiz na vida do adolescente depois da sentença, aqui existe isso, já no sistema penitenciário não. Quem cuida do preso é o Estado, é o executivo. O juiz, a única coisa que calcula é a pena e acompanha, né, os benefícios, ele tem direito a sair, mas aquela reinserção mesmo efetiva do adolescente, o juiz da vara de execuções não tem esse acompanhamento direto do preso como nós temos.